Olá, tudo bem? O tema de hoje é nota 10. Eu dei nota 10 para esse tema. Porque tem muita gente que diz que os guardadores do sábado, né? Os que guardam o sábado é uma seita. Outros dizem, não, o sábado era para o judeu. Entendemos que o sábado foi feito por causa do homem. Enquanto existe homem nessa terra, é o sábado. Quando saímos daqui e formos para a nova terra, lá também é o sábado, porque lá o homem vai existir. Nós existiremos na nova terra. Então lá também é um sábado, nós já vimos isso num tema passado, né? Onde mostra aí que dia vamos guardar no novo céu e na nova terra. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa seita, que muitos dizem, não, os adventistas são uma seita. O que é uma seita, né? Dentro do contexto bíblico, aqui no livro de Atos, tá? O livro de Atos aparece aqui várias vezes, né? Sobre esse assunto seita, né? Quando falaram aqui para o apóstolo Paulo. Aqui em Atos 28 e 22, Atos 5, 17... Atos 15, Atos 26, 53, Atos 24, verso 5, né? Atos capítulo 24, verso 14, tá? Então essas passagens aqui vêm falando sobre seita, né? E seita o que era? Uma divisão ali do judaísmo. Quem saía do judaísmo, então era visto como seita. Não que fosse um negócio assim do diabo, coisa do capeta, coisa parecida. Não. Seita era uma divisão, né? Então era não aceitar ali aquelas normas e tinha ali então uma divisão, tá? Você vai ver Paulo sendo chamado ali de seita, né? Porque ele não queria seguir ele estava seguindo então a doutrina do Nazareno, que é Jesus, né? Obedecendo a lei de Deus. Então ele é chamado também de seita, tá? Porque ele obedecia a Deus. Mas eu quero levar você aqui, tá? No livro de Atos, capítulo 24, verso 14. E vamos ver aqui uma resposta fascinante do apóstolo Paulo concernente a esse assunto. Sabemos que Paulo, depois da morte de Jesus, Paulo surgiu bem depois da morte de Jesus, tá? E ele continuou obedecendo os mandamentos de Deus e guardando o sábado, tá? Ah, porque ele era judeu. Não, o sábado nós entendemos que o sábado foi feito por nossa causa. Para mim e para você. Deus diz bem claro, e acrescentou o sábado, foi feito por causa do homem. Enquanto o homem estiver na terra, será o sábado. Quando sair daqui e for para outra terra, lá também é o sábado. Tá bom? Olha o que diz para nós aqui no livro de Atos, capítulo 24, verso 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, né? Isso que ele diz aqui, olha, é uma peste promovendo divisão entre os judeus, tá? Aí diz assim, ó, por todo mundo, sendo uma praga por todo mundo, né? Sendo também o principal organizador da seita dos nazarenos, quer dizer, quem seguia, abandonava ali o judaísmo, né, para seguir Jesus, era chamado de seita, tá bom? Mas eu quero ler aqui o versículo 14 também do mesmo capítulo, que diz assim: porém, confesso-te que, segundo o caminho que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, tá? Obedece segundo Deus de nossos pais, quer dizer, de todos os povos que Deus era líder, ele continua obedecendo esse Deus, tá? Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, olha aí, de acordo com a lei aqui é a Torá, né? Tá? De acordo com a lei e com os escritos dos profetas, tá? Então tudo que estava escrito na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, ele buscava seguir à risca, não para ser salvo, porque já estava salvo em Cristo. Como vive uma pessoa que foi salva? Uma pessoa que foi liberta da bebida. Ele vai continuar bebendo ou ele vai ter que parar se ele for liberto? Lógico que vai ter que parar, não é isso? É isso que ele está dizendo aqui para nós, tá bom? Então a pessoa que é liberta do pecado, ele vai viver longe do pecado, o pecado é a transgressão da lei, é isso que ele está tentando mostrar aqui para nós, tá bom? Então ele segue os mandamentos de Deus, segue a lei e conforme está escrito nos profetas, é isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui, porque senão ele estaria indo contra totalmente o que diz a Bíblia para nós. Olha o que diz aqui no livro de 1 João, capítulo 2, verso 3 e 4. 1 João, capítulo 2, verso 3 e o verso 4. Quero ler com você aqui.
1 João 2, 3 e 4. 1 João, capítulo 2, o verso 3 e o verso 4. Diz assim, olha. Ora, sabemos que temos conhecido, falando aqui de Jesus, né? Por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Conhece os mandamentos de Deus, falando, conheço, mas não precisa. Deus diz que essa pessoa ela é mentirosa e nela não está a verdade. Quer dizer então que se ela tiver uma igreja, uma religião, e ela conhece os mandamentos de Deus, mas não obedece, ele é mentiroso. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você perguntar, você rouba, a pessoa vai dizer, não, não roubo porque é pecado, não furtarás. Você adultera? Não, adulterar não pode, pecado, tá nos mandamentos, é pecado, não pode adulterar, não pode roubar, não pode cobiçar, é isso? Não pode furtar, não pode, não é isso que diz lá? Mas você vê que tem um verso que ele diz para nós assim, olha, lembra-te, porque lembra, nos outros ele diz não faça isso, não, porque o homem ia esquecer. Conforme o tempo ia passando, ele ia ler, mas ele ia acreditar no que o pastor disse, no que o padre disse, no que o pastor falou, né, no que o líder falou, no que o bispo falou, no que o R.R. Soares falou, no que a bispa falou, no que esses pastores aí falam, e ia desacreditar da palavra de Deus e acreditar no homem. Você entendeu? É isso que ele ia fazer? Então ele diz, olha, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás. É isso que ele está dizendo? Então quando ele diz aqui, ó, conhece o mandamento de Deus? Falando, conheço. Guarda? Não. Então você é mentiroso e você não está a verdade. Pode fazer uma religião, pode fazer o que quiser, mas a Bíblia diz que é mentiroso e nele não está a verdade. Por que não está a verdade? Porque lá no Salmo 151, você lembra que nós estudamos? Diz que os mandamentos de Deus são a verdade. E se ele não guarda os mandamentos de Deus, ele não tem a verdade. Salmo 119 também fala muito dos mandamentos de Deus. Todos os salmos, a Bíblia toda fala dos mandamentos de Deus. E se a pessoa não aceita, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Agora eu quero ler com você, que isso é muito sério. Tá? E aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, tá? Que eu te pergunto, leio ou não leio esse verso? Esse verso é forte, tá? Olha o que diz aqui para nós. Livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28. Provérbios, capítulo 28. Isso é sério, viu? Muito sério. Sério demais esse verso. Esse aqui vou te falar. Olha o que diz para nós, 28, verso 9. Diz assim, olha. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Pensa uma coisa dessa. Olha, a pessoa não quer saber da lei de Deus, os mandamentos de Deus, até a oração que essa pessoa faz, Deus diz que ela é abominável. Por quê? Porque ele está indo contra os preceitos de Deus. Uma vez uma pessoa chegou comigo, tinha se separado da esposa, traiu a esposa, e um conhecido, né, chegou comigo e disse assim, sempre pessoas falam na oração, pedindo oração e tal, ele disse, irmão, eu estou orando muito por você, por seu ministério, por seu trabalho. E eu fiquei assim, está orando muito por mim? E disse, Eu disse, irmão, não faça isso não. Mas por quê? Você está indo contra Deus. Você está indo aí, você está afrontando a Deus. Mas por quê? Meu querido, você se separou da sua esposa, você traiu sua esposa, você vive em adultério com uma outra mulher e vem dizer que está orando por mim. Pensa numa coisa dessa. Jesus diz aqui na Bíblia que aquele que desviou os ouvidos de ouvir a lei de Deus, de seguir o que Jesus pede, até a oração é abominável. Você está afrontando a Deus, meu querido. Não faça isso. Você está separado, você está em adultério. Adultério é um dos mandamentos de Deus. Você está vivendo no adultério. Diz que está orando por mim. Não faça isso não.
Até a oração de quem conhece, de quem sabe os mandamentos de Deus e não guarda, Deus diz que é abominável seus ouvidos. Deus não suporta essa oração. Você está entendendo bem? Aqui no livro de Tiago, capítulo 2, tá? Tiago, para a gente finalizar aqui o nosso último verso. O livro de Tiago, capítulo 2, o verso 10. Tá? Tiago 2, 10, ele diz assim, olha. Só para a gente finalizar aqui. Tiago 2 e o verso 10. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Então, se você guarda o mandamento de Deus, conhece os mandamentos de Deus, mas tropeça num, tem um que você não obedece, é mesmo que não obedecer nenhum. É isso que ele está falando. Você entendeu? Que Jesus te abençoe, que Jesus te ajude a tomar essa decisão ao lado dele, depressa. No livro de Apocalipse 14, verso 6, diz que o anjo está voando com uma mensagem e é depressa. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O único verso que mostra que Deus fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas é o mandamento do sábado, Êxodo 20, verso 8. E se você pegar o verso 11, você vai ver que ali está escrito que Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas. Te apressa, por misericórdia, se apresse. Compartilhe essa mensagem depressa. Jesus está voltando. E é esse dia que Ele quer que você guarde, porque esse é o selo dele, tá? É a marca dele na sua vida, para quando Ele vier buscar, Ele identificar você por esse santo dia. Que Jesus te abençoe e que Jesus te guarde. Vamos orar? Pai querido, te peço a tua bênção especial para esse meu amigo, para essa minha amiga. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele de maneira poderosa, a vida dela, restaurando a saúde. Pai querido, que essa mensagem encontre vez no coração e na mente dela e que ela tome uma decisão ao teu lado, em nome de Jesus. Amém.